Olá, feliz sábado, queridos! Estamos aqui para estudar mais um tema da nossa série Esperança no Solo. E hoje nós vamos abordar um tema da agricultura como ferramenta de Deus na transformação de caráter e qual a implicância disso para os nossos dias atuais. E a gente está vendo aí a questão de identidade digital, a questão do Drex e como isso vai influenciar a minha vida e a sua também. Então, para iniciarmos, nós vamos vou lembrar vocês aqui, eu já li esse texto com vocês em outros vídeos, mas nós vamos ler novamente Gênesis 2, do versículo 8 e o versículo 15. Qual foi o propósito de Deus? Qual é o ideal de Deus para a humanidade? Ele ainda prevalece? Já caiu por terra? Era somente naquela época? A gente vai ver isso também nesse vídeo. Você pode abrir a sua Bíblia aí também. Lá em Gênesis 2, no versículo 8, diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então aqui Deus colocou Adão no Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então aqui Adão ele já tinha a sua primeira função que Deus deu para ele aqui nessa terra. Não só, a gente vai entender que não foi só para Adão. Então aqui Adão ele foi um agricultor dentro do Éden, ele já tinha então um trabalho. E o comentário da Bíblia Legada, ela diz assim, ó: Adão tinha temas como motivo de contemplação nas obras de Deus no Éden, que era o céu em miniatura. Deus não criou o homem meramente para contemplar suas grandiosas obras. Foi por isso que ele lhe deu mãos para trabalhar, bem como a mente e o coração para meditar. Se a felicidade do homem consistisse em não fazer nada, o Criador não teria designado um trabalho para Adão. O homem deveria encontrar a felicidade no trabalho e na meditação. Então a gente vê aqui a questão da agricultura, o propósito de Deus não tinha pecado ainda, lá dentro do jardim. E ao trabalhar, Adão estava fazendo o quê? Servindo também. E a gente vai ver que a questão da agricultura, ela vai do Gênesis ao Apocalipse. Mesmo que hoje nós não tivéssemos o espírito de profecia, ou seja, os conselhos de Ellen White que foi dado através de Deus, somente pela Bíblia nós conseguiríamos chegar a esse conceito, a essa conclusão de que o ideal de Deus para a humanidade sempre foi o cultivo do solo. E a gente vai também lá agora para a gente ver o propósito de Deus com Israel, em Jeremias 2, 21. Jeremias 2, 21 diz assim: Contudo, eu te plantei como uma vinha nobre, uma semente inteiramente correta. Como então te tornaste uma planta degenerada, de uma vinha estranha para mim? Então aqui Deus está dando um exemplo como que ele cuidou de Israel, ou seja, Israel para Deus era como uma vinha e ele fez tudo o que ele podia para que Israel desse os frutos, mas Israel ele se tornou o quê? Uma vinha degenerada. Lá em Oséias 10:1, Israel é uma videira vazia que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância de seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas imagens. Então, Israel, ele não cumpriu o propósito de Deus
que Deus tinha para esse povo aqui nesta terra. Eles falharam, eles não cumpriram o propósito. Mas isso não quer dizer que não houve um outro povo. E Deus ainda está trabalhando com esse povo até os nossos dias. Eu falo aqui de Israel como nação, não Israel como indivíduo. Então Deus sempre usou a agricultura como uma ferramenta para a transformação de caráter e também para a edificação de caráter. Quando você vai lá para o povo no Antigo Testamento, quando Deus tirou eles do Egito e levou eles para Canaã, Deus deu leis para eles em relação à agricultura. Quando Deus também fez o chamado antes disso para Abraão. Abraão, ele saiu da cidade de Ur dos Caldeus, que era uma cidade próspera, ela era irrigada pelo rio Eufrates, eles tinham 2 colheitas ao ano, então naquela época isso era considerável. Então ele saiu, Deus falou, Abraão, sai da sua cidade, do meio da tua parentela e vai para um outro lugar. E Deus levou Abraão lá para Canaã. E antes do povo se apossar da terra prometida, os cananeus eles já tinham métodos de agricultura avançados. Inclusive, nos achados, eles encontraram o arado feito de pederneira, porque teve uma época ali que os cananeus eles dominaram o ferro, e eles encontraram também foice, que ajudava muito na questão da agricultura. E Canaã, quando os hebreus foram para Canaã, Canaã, apesar de estar localizada num deserto, depender ali do Rio Jordão, ele dependia muito das chuvas. Então eles tinham sistemas de irrigação avançados, até hoje, né, em Israel eles mantêm esses sistemas de irrigação, aonde eles conseguiriam produzir ao longo do ano, mas eles dependiam inteiramente das chuvas. Contanto que você deve lembrar a história de Elias, quando eles tinham lá Baal como o deus da chuva, inclusive o próprio povo de Deus se tornou ali adorador de Baal, e Deus enviou aquela seca para que eles reconhecessem que quem manda a chuva é o Deus do céu e não Baal. E isso acontece também nos nossos dias. E através da agricultura, ou seja, eles dependiam da chuva, eles tinham que cuidar do solo, eles tinham que ter a semente, e naquela época a semente não é igual hoje, onde você tem a semente à vontade. Não, a semente era rara. E muitas vezes eles tinham que tirar do próprio alimento para poder plantar, para que pudesse eles terem novamente o que comer. Lá em Salmos, a gente vai ver Salmo 126, 56, aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Por que semeiam em lágrimas? Porque eles tiravam muitas vezes daquilo que eles estavam comendo. E aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Na questão da agricultura nos tempos antigos e também hoje, queridos, era um milagre. Só que o ser humano, o homem, ele tinha uma participação nesse milagre. Então era um milagre onde dependia, Deus tinha a parte dele e o ser humano também tinha a parte dele. Qual era a parte do ser humano neste milagre? Ele tinha que arar a terra, ele tinha que cuidar do solo e ele tinha que lançar a semente. Se ele não fizesse isso, por mais que Deus enviasse a chuva, se ele não cuidou do solo, se ele não lançou a semente, ele não teria o que comer. E a mesma coisa acontece hoje. Depois a gente vai ver como isso funciona nos nossos dias e como Satanás ele deturpou essa forma que Deus usa para trabalhar o nosso caráter. E a questão da agricultura, ela no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Jesus, ao falar para a multidão, ele usava exemplos do dia a dia deles, era o exemplo prático. A gente tem várias parábolas aonde Jesus pregou para a multidão e também para nós hoje. Ela tem um cunho espiritual, mas ela também tem exemplos práticos. Aquele que está lidando com a terra, nós podemos usar esse exemplo para o nosso dia a dia também. Então nós temos a parábola do semeador, nós temos a parábola do trigo e o joio, a semente de mostarda, nós temos a videira verdadeira, que está lá em João 15, do 1 ao 2. Nós temos o princípio espiritual da colheita, que está em Gálatas 6, 7. Esse eu gostaria de ler com vocês.
Gálatas 6, versículo 7, que na verdade ele permeia também toda a Bíblia, que diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Queridos, isso aqui é uma lei. Contanto que quando a foice for passada na questão da ceifa, do juízo final, nós vamos colher essa foice, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Assim como nós semeamos na carne, nós também vamos colher na carne. E assim é na terra também. Você vai colher aquilo que você semeou. Se você plantou jabuticaba, você vai colher jabuticaba. Se você plantou figo, você vai, não espera que você vai plantar figo e vai colher jabuticaba. Então isso é uma regra e ela permeia não só a nossa vida na agricultura, mas também na nossa vida espiritual e na nossa vida aqui na terra. Isso vale para o justo e para o injusto também. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. E nós temos também a questão do exemplo que Deus usa da agricultura na nossa vida prática para os nossos dias. Vânia, qual é a implicância da agricultura para os nossos dias? Porque hoje as pessoas moram na cidade, quase ninguém mais mora no campo, a grande população hoje vive nos grandes centros. Então, será que os conselhos do Espírito de Profecia e aquilo que a Bíblia fala sobre a agricultura, será que dá para nós trazermos hoje para a nossa realidade? Ou nós devemos pegar somente os princípios que Deus deixou para o povo de Israel no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje nós vamos usar esse princípio, mas eu não preciso mais morar no campo. Será que é isso que Deus pede de nós? Eu vou dar um exemplo para você do que está acontecendo no nosso mundo. O cerco, queridos, ele está se fechando. Hoje é o tempo de cada família, isso aqui é urgente, de cada família comprar uma terra, viver fora do sistema, produzir sua comida e criar uma família fora deste contexto. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês, que vocês estão vendo aí, é algo que vem lá do mundo. Pessoas lá do mundo estão incentivando, pessoas que eu digo do mundo, pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, incentivando famílias e elas mesmas saindo desses grandes centros e indo morar na zona rural, porque elas já perceberam que isso é o melhor para a sua própria família. E nós? Nós que já temos essa luz, será que a gente fica questionando a Deus? Será que isso é válido para nós? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu não muito tempo longe de nós, 2 anos atrás, na Nigéria, um país lá do continente africano, e eles tentaram impor a moeda digital à força, aonde 92% da população foi feito um plebiscito e eles votaram contra esse plebiscito, mas a população não foi levada em conta aquilo que a população votou. Ela foi contra a instalação ali da moeda digital, a implementação da moeda digital. Lá na Nigéria é o Naira, então esse CBDC seria o e-Naira. E o que aconteceu? Eles colocaram um prazo, todas as pessoas tinham que entrar no sistema, mas nem todo mundo conseguiu. E ainda assim eles desvalorizaram o dinheiro em papel e depois eles perderam o valor. Só lembrando a vocês, queridos, que foi um teste que foi feito. Então a população da Nigéria é equivalente aqui do Brasil, por volta de 230 milhões de pessoas também. Então foi ali um experimento social e eles vão fazendo isso para ver como que eles podem implantar essa nova agenda. E a população de um dia para a noite, ela dormiu com dinheiro que valia alguma coisa e no outro dia não valia mais nada. E por 3 meses a população ficou sem acesso. Grande parte, mais de 100 mil pessoas, ficaram sem acesso ao dinheiro físico, que perdeu o valor, e não conseguiu entrar no sistema. Então, muitas pessoas passaram fome, e foi algo assim extremamente grave. Inclusive, hoje o governo da Nigéria está até processando, né, o FMI, o Fórum Econômico Mundial e a empresa que quis implantar, lembrando que tem uma mente por trás disso. Mas o que eu quero pontuar para vocês, as pessoas que menos tiveram problemas foi as pessoas que tinham
que tinham algum tipo de cultivo. Então, o que eles começaram a fazer entre eles? Eles voltaram para a época do escambo. Eles começaram a trocar. Um produzia sabão, começou a trocar por comida. Os professores, eles davam aulas para os alunos e, em troca, a família desses alunos dava, então, o mantimento para eles. Isso as pessoas que tinham algo plantado. E as que não tinham? As que não tinham, queridos, ficou no caos. E a revolta foi tão grande que as pessoas foram para a rua, teve tiroteio, teve mortes, e aí, prestes à nova eleição, eles pegaram e retrocederam. Então, o experimento não deu certo. E aqui, um tempinho atrás no Brasil, as pessoas estavam até comemorando porque o Banco Central colocou fim ao projeto do Drex por falta de segurança. E muitas pessoas estão até comemorando. Por um lado, eu vejo Deus segurando os ventos em relação a isso. Por outro, querida, a agenda está avançando. Porque não importa se a moeda digital vai vir agora ou não. O importante, que está avançando bem rápido, é a identificação digital. Tanto por biometria, como o reconhecimento da íris, ou seja, a identificação facial. E câmeras estão sendo instaladas porque o propósito deles são as cidades de 15 minutos, as cidades inteligentes. Não pense você que eles vão construir grandes centros, presídios, onde as pessoas vão ficar presas. Não. Uma vez que você unir a identificação digital e a moeda única, todos nós vamos perder as nossas liberdades. E muitos estão dispostos, como eu já comentei aqui antes, a trocar sua liberdade por segurança, e nós vamos acabar ficando sem a segurança e sem a liberdade. E essa agenda está avançando muito rápido. Agora, pense você, como é que você vai fazer se isso for instaurado do dia para a noite? Você não plantou nada, você não tem nada para poder trocar, para você conseguir sobreviver, você está nesses grandes centros, como é que você vai fazer? Isso é só um parênteses que eu estou abrindo aqui para que você possa refletir. Qual é o propósito de Deus na agricultura nos nossos dias? Então, nós sabemos que tem dois principais propósitos. Primeiro, a transformação do nosso caráter. Então, queridos, é plano de Deus, sim, que você tire a sua família da cidade e você vai para o campo. E tem pessoas que falam para mim, falam, Vânia, mas a maioria das pessoas hoje vivem na cidade. Esses conselhos de Ellen White, eles não podem mais estar em vigor. E tem até um artigo, gostaria de comentar sobre isso, que saiu na revista Adventista, escrito por uma PhD, é uma mulher, acho que ela é veterinária, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão poder acessar. E quem comenta isso é o George Knight. E ele vai falar, queridos, eu achei assim algo terrível o comentário dele, no sentido que ele vai dizer que nós não podemos mais acatar esse conselho porque hoje a sociedade mudou. Então ele diz assim, eu gostaria até de ler aqui para vocês o que ele colocou no artigo. Ele diz assim, ó, na última década do século XIX, quando Ellen White escreveu extensivamente sobre o que deveria incluir a educação adventista, que vocês já sabem em outros vídeos que eu li aqui, que a gente estudou, que faz parte da educação adventista a agricultura. Faz parte para trabalhar a nossa mente, para trabalhar o nosso contato, a nossa comunhão com Deus. A natureza ela tem muito a nos ensinar, inclusive nós já estudamos que a própria ciência lá fora está comprovando isso, aquilo que Ellen White já tinha escrito, que Deus já tinha orientado para ela. Então ele diz assim, então 40% da população dos Estados Unidos estava ativamente engajada na agricultura como ocupação. Simultaneamente, aqueles que viviam em áreas rurais representavam 60% da população total. Estes números começaram a diminuir nos anos seguintes, e em 2000, menos de 10% da população dos Estados Unidos se engajou ativamente na agricultura como ocupação, e a população das áreas rurais diminuiu para 30%. À medida que mais e mais pessoas escolheram viver em áreas urbanas e seguiram carreiras não agrícolas, em 2020, aqueles que vivem em áreas rurais representam 14% da população dos Estados Unidos. Portanto, no final do século XIX, os alunos que frequentavam escolas adventistas provavelmente tinham antecedentes agrícolas ou experiência agrícola em uma área rural. O historiador da igreja George Knight descreveu que a educação agrícola era relevante e útil,
a quase todos naquele momento. Em muitos lugares a terra era quase gratuita e tudo que uma pessoa precisava para começar era um cavalo e um arado. O sucesso resultava em trabalhar essa terra. Em outras palavras, os programas agrícolas adventistas no final do século XIX e início do século XX era inerentemente prático, uma vez que esses procedimentos cumpriam e se harmonizavam com os conselhos de Ellen White. As escolas adventistas muitas vezes se sentiram obrigadas a continuar os mesmos programas até o último quarto do século XX. Mas, como Knight apontou, a agricultura moderna é cara e, em muitos casos, não é mais relevante para promover os objetivos da igreja para treinamento prático ou trabalho missionário. Queridos, isso é uma falácia. Que a agricultura moderna é cara é a agricultura que veio após a Revolução Verde, algo que foi imposto para nós, não o método que há quase 6.000 anos Deus instruiu o seu povo, tanto lá atrás como hoje. Então, de 200 anos para cá, menos de 200 anos, vamos dizer assim, menos de 100 anos para cá, com a Revolução Verde, que mudou um método de Deus, que funcionou por quase 6.000 anos, e ele está dizendo, essa agricultura da Revolução Verde é cara. A agricultura que Deus instituiu para nós, ela não é cara. E aí, então, ele diz que o conselho agora dela, ele não é mais eficaz. Mas se a gente for pensar, queridos, mesmo na época de Ellen White, onde a maior parte da população vivia no campo, os escritos delas eram o quê? Saiam das cidades. Nunca foi propósito de Deus que as famílias se colocassem na cidade. Então, aqui não é os conselhos do espírito de profecia que estão com problema, mas é a rebeldia daqueles que tinham luz e iluminados então pelo brilho do mundo, que foi, eu vejo aqui a questão da contra-reforma, onde eles começaram com a questão da educação, então mudou a mentalidade dos protestantes, então agora eles vão morar para as áreas urbanas. Não que isso seja o propósito de Deus, nunca foi o propósito de Deus. Então, o problema não está com a orientação de Deus, está sim com o ser humano, em não querer obedecer aquilo que ele tem para nós nos dias de hoje. Depois eu vou deixar aqui o artigo completo para vocês poderem ler, é bem interessante. Eu trouxe também aqui um exemplo para vocês, é um Arthur Motet. Ele tem 20 anos de idade, ele mora lá na Bélgica e ele criou a sua própria horta orgânica, lembrando que os métodos de Deus para o cultivo do solo, queridos, é orgânico. Não é os métodos da Revolução Verde. Você não precisa nutrir a planta, você precisa nutrir o solo. E muitas vezes, eu vejo muitas pessoas, às vezes, que elas vêm para o campo e elas se desanimam. Ah, Vânia, na minha terra não dá nada, eu planto isso, eu planto aquilo. Mas não estão dispostas a estudar, porque o solo também é uma ciência. A agricultura, ela é uma ciência onde nós precisamos estudar. A Bíblia, ela está recheada de lições. Lembra quando fala para a gente ter com a formiga? Fala em Provérbios lá da questão do preguiçoso. Se o preguiçoso não for trabalhar, ele não vai ter o que comer. Mas hoje, por essa agricultura moderna, muitas pessoas estão comendo alimentos industrializados, alimentos com agrotóxicos, como a gente já viu, estão ficando doentes, mas elas não estão dispostas a trabalhar com as mãos para plantar o seu próprio alimento. Então esse menininho aqui, o Arthur, de 20 anos de idade, ele criou então uma horta orgânica. E ele fez até ele fez até um sistema. Ele montou aqui uma casa de insetos, está aqui no fundo, para criar um ecossistema em seu jardim e combater as pragas. E ele tira o próprio alimento dali. E ele sabe qual é a área que ele planta? 15 metros quadrados. Lembra que Ellen White fala assim? Quem tiver um pequeno pedaço de terra vai ser considerado rei e rainha. Então aqui, ó, em 15 metros quadrados, ele consegue tirar a alimentação dele. Ele até coloca assim, ó, desenvolvi mais habilidades e conhecimentos cultivando a minha própria comida. E ao fazer isso, aprendi ser possível um modo de vida mais sustentável.
que é o que está em voga hoje em dia. Recentemente aconteceu aqui no Brasil a COP30 e nós estamos vendo que a agenda climática, queridos, ela vai avançar. E 2026 ela vai vir com tudo. Então nós vamos ter aí a questão do carbono, os créditos de carbono. A questão do clima ela vai se tornar como se fosse uma religião. Você não vai poder falar contra. Assim como nós já estivemos o exemplo na pandemia. Se você falasse contra a picadinha de abelha, você era um negacionista, você estava contra a saúde, você não estava a favor das pessoas. Em relação ao clima, vai ser muito pior. Inclusive, eu gostaria até de mostrar aqui para vocês a frase que o Macron deixou bem claro aqui nessa COP30, para vocês terem noção daquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. Diz assim, ó: ninguém pode questionar os nossos cientistas. Há um consenso climático e quem for contra esse consenso está atentando contra o bem coletivo. Emmanuel Macron. Queridos, faz parte nos nossos dias avançar essa agenda e você sabe qual é o propósito. O propósito final vai ser a imposição da guarda do domingo. O propósito de Deus com a agricultura é moldar o nosso caráter em primeiro lugar. Ele usa isso como ferramenta, assim como foi no passado, ele usa também no futuro e ele quer continuar usando conosco. Nós é que estamos sendo rebeldes em desobedecer a Deus. Segundo, nós estamos prestes a uma grande crise e nós não temos noção. Na verdade, eu penso que muitos de nós estamos dormindo e outros não querem nem estudar sobre esse tema porque eles ficam desesperados. Isso não é para trazer medo. Se nós fizermos aquilo que Deus nos orientou, queridos, vamos supor, muitos adventistas que estivessem lá na Nigéria, estivessem plantando a sua própria comida, esses 3 meses não seria difícil para eles. Eles teriam a sua subsistência daquilo que está no sítio. Mas e como que está hoje, se nós estamos na cidade, não plantamos nada, não sabemos nem cuidar do solo? E não é só chegar e jogar semente. Você vai ver, você viu nas parábolas, você tem que cuidar do solo. E tem até um texto interessante quando Ellen White fala aqui, vou ler aqui para vocês, está no Esperança no Solo, na página 11, ela diz assim: a voz da natureza é a voz de Jesus Cristo, ensinando-nos inúmeras lições de perseverança. Muitas vezes você planta e não sai aquilo que você gostaria. E aí você tem que se perguntar, o que foi que eu fiz de errado? Aonde está o problema? Então, é perseverança. E muitas vezes as pessoas leem isso daqui e elas falam, não, é a voz de Jesus, então eu vou ouvir a voz de Jesus, algo falando comigo. Não é isso que está dizendo. Quando você vem para o campo e você vai estudar, vamos supor, muitas pessoas pegam suas terras e levam para análise. Se você dá uma volta no seu sítio, dependendo das plantas que estão nascendo dentro do seu sítio, você já vai descobrir se está faltando, se o seu solo é ácido, se está faltando bório, se está faltando cálcio, se está faltando manganês, só pelas plantas que estão nascendo ali. As pragas, muitas vezes as pragas vêm na sua horta. O que está acontecendo? Será que eu estou plantando da forma correta? Qual foi a forma que Deus... Ao você olhar para a natureza, vou dar um exemplo aqui da Amazônia. Como que é feito lá? As árvores, como que é feito não, né? Como que Deus fez na natureza? Nós temos a primavera, aonde cai toda aquela folhagem da árvore e o solo fica como? Todo coberto. Aquilo ali vira uma cobertura para o solo, aonde traz nutriente para o solo e não deixa o solo exposto. Aí o que a gente faz com essa agricultura moderna? A gente vai lá, ara tudo, tira todos os nutrientes do solo e a gente quer, aí vai precisar usar adubo químico, vamos ter que usar fertilizante e muitas vezes o próprio adubo do seu solo está lá na comida que você usa na cozinha. Está nas cascas, nos restos, só não podemos jogar a carne, né? Porque a carne atrai as formigas carnívoras e elas vão lá e comem a minhoca do seu canteiro. Mas eu estou trazendo exemplo para vocês que há uma ciência no solo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a aprender, mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que nutrir o solo para que o solo possa então nutrir a planta
e ao comer essa planta, nós também vamos ser nutridos. E outra lição que nós tiramos também da questão da agricultura, queridos. Tudo que Deus fez na natureza é um ciclo de doação. Nada tem um fim em si mesmo. Então, a agricultura, ela é mais do que um meio de subsistência. Ela é um exemplo, uma regra para a vida espiritual, o relacionamento com Deus e a ética humana. Então, ao você observar a agricultura, você vai aprender ao lidar com o solo, como você tem que se lidar com Deus, como você tem que lidar também com o seu próximo. Muitas pessoas, lá em Romanos fala, muitas pessoas, elas aprendem a servir a Deus somente observando a natureza, porque a natureza testifica do nosso Criador. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, nós vamos passar por tempos muito difíceis, mas há esperança. Se você fizer aquilo que Deus já pediu para nós há um bom tempo, seria assim, mais de um século, nós não deveríamos estar desesperados. A nossa principal preocupação neste momento, queridos, não deveria ser o que é que eu vou comer. Não deveria ser a nossa sobrevivência. Se nós não estivéssemos tão atrasados, a nossa única preocupação agora seria: Senhor, eu preciso trabalhar em prol dessas almas. Eu preciso servir essas pessoas. Eu preciso mostrar para as pessoas a Cristo. Mas nós estamos atrasados e nós vamos agora ter que fazer as duas coisas: preparar o nosso alimento e também nos preparar para poder levar a Cristo para outras pessoas. O mundo, queridos, está a perecer. Vocês estão acompanhando as notícias e elas estão avançando cada vez mais e mais para o buraco. Nós estamos vendo aí a questão da agenda climática avançando aqui no Brasil. Desastres que antigamente, tufão, tornado, nós não temos uma região no Brasil propícia para isso. E isso também é criado de muitas formas. A gente sabe que Satanás, ele vai usar os elementos da natureza e o homem também aprendeu sobre isso. E a gente se desespera, mas nós não devemos nos desesperar. Eu gostaria de ler um texto aqui, já finalizando com vocês, que diz assim, ó: há esperança no solo, mas cérebro, coração e força devem ser empregados no trabalho de lavrá-lo. E ela diz assim, ó, isso falando sobre a Austrália. A esperança quanto a promover a causa de Deus neste país está em criar um novo gosto moral no amor ao trabalho, o qual transformará a mente e o caráter. Está no Fundamentos da Educação Cristã, na página 322. Queridos, a agricultura, você colocar a mão no arado, ela te livra de muitas tentações do nosso dia. Só que nós temos uma geração, a geração Z, ela não quer pôr a mão no arado, ela não quer trabalhar, ela não quer suar. E muitos dos nossos filhos e nossos contemporâneos estão nessa mesma situação. Foram acostumados a depender de subsídios do governo, a depender de pessoas e não querem colocar a mão no arado. E aí uma outra classe de pessoas que Deus gostaria que nós fôssemos esse povo, que alavancássemos, queridos, essa ideia em meio às pessoas hoje do mundo, para que nós fôssemos uma luz para eles. Outras pessoas estão fazendo isso. Pessoas que não têm o conhecimento que nós temos estão pregando sobre viver no campo. Os benefícios de plantar a sua própria comida, os benefícios de dormir 8 horas. Praticamente eles estão falando sobre os 8 remédios naturais, algo que deveria ser os adventistas do 7º dia a falar sobre isso. Deveríamos ser nós. Louvado seja Deus que eles estão falando. Porque diz assim, se nós não fizermos, as pedras clamarão. Então, muitos lá fora estão fazendo o nosso trabalho. Lembre-se, o propósito de vida no campo, ele é atemporal. É de Gênesis até os dias da volta de Jesus. Diz assim, ó, ela diz: haverá uma nova apresentação de homens como ganhadores de pão que possuem uma habilidade educada e treinada para trabalhar o solo, com vantagem. Sua mente não será sobrecarregada e forçada ao máximo com o estudo das ciências.
Tais homens demolirão o tolo sentimento que tem prevalecido com relação ao trabalho manual. Emanar-se-á uma influência, não em oratória altissonante, mas uma real inspiração de ideias. Veremos agricultores que não são grosseiros, ásperos, indolentes, descuidados com o vestuário e a aparência de seus lares. Antes porão gosto em suas casas. Os quartos serão ensolarados e convidativos. Não veremos tetos enegrecidos, cobertos de panos cheios de pó e sujeira. A ciência, a engenhosidade e a inteligência manifestar-se-ão no lar. O cultivo do solo será considerado elevado e enobrecedor. Está no Esperança do Solo, página 3. E nós já estamos nessa época. E Deus gostaria que você e eu fôssemos essa classe de homem que estaria mostrando hoje para o mundo que o cultivar o solo é algo nobre e não pejorativo como foi pregado para nós aí há mais de um século, mas é algo nobre, aonde ele pode trazer salvação para a sua família, mais comunhão com Deus e também salvação para essa humanidade. É a ferramenta de Deus para a transformação do ser humano. E tem uma notícia para você. Se você não gosta de morar no campo, lembre-se que lá na eternidade, quando nós viermos aqui para essa terra novamente, cada um de nós terá um pedacinho de terra para nós cultivarmos, para nós lavrarmos, cada um de nós terá a sua própria vinha. E cada um, aquilo que você plantar, é você mesmo que vai colher. Então, a questão da agricultura, ela não permeia só aqui a nossa terra, mas ela vai também para a eternidade. E com certeza Deus tem muito mais a nos ensinar através do solo. É algo mais fácil de trazer a nossa mente em contato com o Criador. Nós vemos uma onda aí de adoração à Mãe Terra, nós teremos agora a religião do clima. Não é esse tipo de contexto que eu estou trazendo aqui para vocês. Satanás, ele mistura o erro com a verdade. Muitas coisas do que eles estão trazendo, nós já temos esse conhecimento e já sabemos disso. O problema é que nós não colocamos em prática. Não espere, querido, o último momento para você tomar a sua decisão. Não espere o último momento para você sair da cidade com a sua família. Não há mais tempo. Prepare-se, Jesus, ele está voltando. E ele precisa de um povo preparado. Ele precisa de um povo para dar o sonido certo para este mundo, que jaz nas garras de Satanás. E Deus quer libertar a cada um deles e quer usar cada agricultor, cada adventista do sétimo dia, que vai ouvir essa mensagem e tomar uma decisão para terminar a obra dele aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. IAG, juntos avançaremos.